Olá, irmãos, a paz. Irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto, importante, que é o acolhimento dos visitantes, da igreja, não só visitantes, mas membros também, porque muitas vezes eu tenho ouvido reclamações, da parte das pessoas em questão de como as pessoas são recebidas na igreja. Às vezes chega um visitante ali, a pessoa às vezes mudou de bairro, mudou de cidade, e essa pessoa começa a procurar uma nova congregação. E às vezes as pessoas elas falam que elas entram, e não são bem recebidas, pelo povo da igreja, pelas pessoas que estão ali a serviço da igreja, como diáconos, porteiros, não são bem recebidos. E Jesus ele falou algo muito importante no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 12, que está escrito assim: Sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados. Por isso, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Irmãos, toda vez que a gente vai numa igreja, para visitar, o que faz com que as pessoas, com que a gente goste daquele lugar, em primeiro lugar, é quando a gente vê o amor de Deus nas pessoas. E lá é a casa de Deus, Então, numa comparação, se você for na casa de um amigo, de qualquer pessoa, você não for bem tratado, o risco de você não voltar lá mais, é de até 90%, né? Ou até, dependendo da pessoa, até não volte lá mais. E da mesma forma é a casa de Deus. Quando as pessoas vão lá, elas são bem recebidas, elas ficam. Eu mesmo, já teve igreja que eu já membrei, porque eu cheguei lá, o amor das pessoas que estavam lá me conquistou. Poxa, eu fui bem tratado, as pessoas se preocuparam comigo, ligaram para mim, entendeu? Eu queria saber como eu estava, E todo mundo gosta de ser bem tratado. Agora, quando você vai numa igreja, que você entra lá, eu já vi casos, Às vezes você vai para a igreja, o irmão te vê, ele só olha assim para você, assim, de lado, assim, faz aquela cara ruim, assim. Você pensa assim, poxa, né? Será que eu tô parecendo que eu tô metido? Será que eu tô bem arrumado demais? E fulano viu em mim alguma coisa ruim, Ou será que fulano não foi com a minha cara, O que que será? A gente sempre tem aquela desconfiança, E isso acaba sendo muito ruim. Às vezes as pessoas não vão para a igreja por causa desse tipo de comportamento. Então a gente tem que mudar essas atitudes. A pessoa entrar dentro da igreja, chegar até ela. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano. Muito seja bem-vindo. Aqui, olha, é o banheiro. Aqui, ali fica a água. Qualquer coisa que o irmão precisar aí, estamos aqui para ajudar. Viu que a pessoa está sem Bíblia? Pega a sua Bíblia, leva para a pessoa. Eu já fiz essas coisas na igreja. Isso é muito bom. Entendeu? Eu lembro uma época quando eu estava trabalhando na parte de recepção da igreja. Uma ideia que Deus me deu foi de procurar na internet um caderno, um modelo de caderno de visita, e imprimir e começar a fazer isso na igreja. Então, o que que eu fazia? Eu já tinha um caderno de visita. Eu corri lá, baixei, arrumei tudo direitinho, fui na Lan House, imprimi, encadernei e ficava com ele lá com a caneta. Entrou alguém? Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu, a gente está com um caderno de visita aqui. Se você se sentir à vontade, e quiser preencher, tudo bem. Às vezes a pessoa preenchia ali, eu colocava lá se a pessoa queria visita, se a pessoa queria oração ou não, se ela era cristã ou não, Qual era o nome dela, Se ela queria que orasse por algo específico. Aí o que aconteceu? Aí eu já levava aquele caderno para o pastor com a base já pronta de quem era aquela pessoa, se ela era cristã ou não, Se ela queria oração ou não, né? É onde ela morava. Então, se ela queria uma visita ou não, então eu já levava para o pastor uma estrutura já montada de quem era aquela pessoa. Então ele já sabia quando ele chegasse lá na casa dela, como que ele ia abordar ela, né? Como que ele ia conversar com ela depois do culto, Tudo por quê? Porque eu já levava algo pronto. Então, o reino de Deus, irmãos, a gente tem que aprender que Jesus diz que é campo. Então, o campo você tem que saber trabalhar com ele. Entendeu? A gente não planta as coisas de qualquer jeito, não. As sementes do reino, ela não pode ser plantada de qualquer jeito, não. Não é só chegar lá e jogar semente, na terra, não. É nós chegarmos lá, saber preparar o solo, Um vai com arado, prepara o solo, o outro vai lá e planta semente,
Então, nós somos chamados para isso. E é Deus quem dá o crescimento, entendeu? Então, Deus, ele quer que a gente trabalhe nisso, né, de forma consciente. Porque às vezes a gente tem mania de pensar assim, né, passar a responsabilidade para Deus. Ah, não, mas é Deus quem convence, é o Espírito Santo de Deus quem faz. Olha, se é Deus, é o Espírito Santo de Deus quem faz tudo, então o que que a gente está fazendo lá? A gente não tem nada para fazer, eu posso ficar em casa que Deus vai mover cada um para converter. Então não é bem assim da forma que nós pensamos. Deus ele age, mas nós temos o nosso papel, né, nessa, nesse reino, né, nesse lugar de plantio, né, nesse campo, né, nessa seara, né? Então a gente tem que agir com consciência dentro do reino, tratar as pessoas bem. Todo mundo gosta de ser bem tratado, entendeu? O que fez com que as pessoas fossem até Cristo muitas vezes era o amor, entendeu? Jesus ele não ficava condenando, ah, mas aquela ali, né? Que agora a mulher do vaso de alabastro, né? Ela quebrou o vaso de alabastro, começou a lavar os pés de Jesus. Aí um pega e fala, ah, mas vocês soube, né? Essa daí é pecadora. Aí que Jesus falou, né? Ela é pecadora, mas ela ungiu e lá os meus pés. E você, né? Não me recebeu como ela. Então a gente tem que pensar o seguinte: se a gente for ficar julgando as pessoas, ficar pensando nas coisas, a gente não vai fazer as coisas para Deus direito. A gente tem que ter consciência, né, dos nossos feitos, ter consciência daquilo que vai fazer para que o reino de Deus possa avançar. Então, trate as pessoas bem, trate as pessoas com carinho, faça igual Jesus falou em Mateus 7,14, faça aos outros aquilo que você queria que os outros vos façam. Poxa, é muito ruim quando a gente vai na igreja, as pessoas nos maltratam, sabe? As pessoas olham pra gente com cara ruim. A tendência a gente é não querer voltar lá mais. Poxa, ninguém quer, entendeu? Qualquer lugar que você vai que você é maltratado, você não quer voltar mais, entendeu? Isso aí, gente, até as pessoas usam até no mundo dos negócios. Tem gente que eu já vi gente falando que gostava de comprar as coisas em determinado lugar, porque chegava lá o cara era bem tratado, entendeu? Então é assim que a gente tem que agir, fazer aos outros aquilo que a gente queria que eles nos façam, né? Então fica essa reflexão, Deus abençoe.